Agora vamos lá, gente. Existem muitas doenças, infelizmente, na nossa vida. Nem todas a gente conhece. Algumas a gente ouve falar, mas não entende exatamente o que elas representam, né? Hoje a gente vai aprender sobre hemofilia, tá? Hemofilia é um distúrbio genético hereditário que afeta a coagulação do sangue. Os sintomas são sangramentos prolongados, podem ser externos, podem ocorrer sobre a pele, nos músculos, nas articulações. Agora, quem explica detalhes sobre hemofilia é a hematologista, nossa querida Isabel Cury. Seja bem-vinda, obrigada por estar aqui. Claudinha. Um prazer atuar nesse assunto, né? Porque às vezes a gente ouve falar, mas não sabe o que é. Eu me lembro que a gente falava muito de uma celebridade que era hemofílico. Betinho. Que era o Betinho. Mas aí eu acho que naquela época as pessoas começaram a ver o que era. Depois ninguém mais falou sobre isso. Exatamente. Porque a hemofilia, ele é um distúrbio, como você falou, genético hereditário. E é transmitido de mãe para o filho. Então, o Betinho ficou muito famoso porque, por conta de tantas as transfusões que ele recebia, foi bem no boom da AIDS, né, do HIV. Então, por conta disso, ele acabou se contaminando com o vírus e acabou falecendo. Então, nos anos 90, falou-se muito de hemofilia por conta do risco transfusional de adquirir o HIV. Sim. Agora, vamos lá. Quem é que pode ter essa doença? Só se a mãe tiver? E por que essa mãe tem? Me explica. Então, geneticamente, né, o genótipo, para a pessoa nascer mulher, tem que ter a combinação do XX. Para ser homem, XY. Então, o que acontece? Quando a mulher é portadora desse gene de hemofilia, quando o filho nasce, que é XY, basta ter esse X, vamos dizer assim, não é contaminado, mas vamos falar assim para poder entender. Então, passa de mãe para filho. Dificilmente existem as mulheres hemofílicas. É raríssimo, mas existe. Então, geralmente já vem de uma família sabidamente hemofílica. Então, o diagnóstico geralmente é feito desde a infância. Por quê? Porque a criança vai brincar, vai pular, e aí nesses pequenos traumas se torna um desencadeante de uma grande hemorragia, principalmente articular. Então, o menininho de 5, 6 anos jogando futebol, o que acontece? Ele começa com muita dor articular. Você leva ele ao pronto-socorro, tá lá com uma hemartrose, que é o sangramento, por exemplo, no joelho, vai ver o nível de hemoglobina cai, então ele tem uma hemorragia localizada, por exemplo, no joelho. Isso não é uma coisa normal. Porque o sangue não coagula igual de uma pessoa que não tem hemofilia. Exatamente. Então, pelo nome, hemo é sangue, filia é afinidade. Então, uma afinidade pelo sangramento. Eu já vim aqui faz acho que uns 3 ou 4 meses falando de trombofilia, então era afinidade pelo coágulo. A hemofilia é a afinidade pelo sangramento. Exatamente o contrário. Exatamente o contrário, porque assim, a gente está aqui e ao mesmo tempo que a gente está fazendo coágulo, a gente está dissolvendo coágulo. Existe o tal do equilíbrio dinâmico. Nessas pessoas que têm hemofilia, ela tem uma deficiência ou do fator 8 ou do fator 9 da coagulação. Porque assim, Cláudio, para estancar o sangue, a gente tem 2 vias, a via das plaquetas e a via dos fatores de coagulação. A gente dá exemplo para os pacientes assim, as plaquetas é como se fosse um tijolo e os fatores de coagulação como se fosse a massinha para fixar aquele tijolo. Quando você tem a deficiência do fator de coagulação, você não tem uma hemostasia que a gente fala, você não tem o controle do sangramento eficaz. Então, qualquer coisinha a pessoa começa a sangrar, seja por uma batida, seja espontaneamente. E aí não são sangramentos que nem, eu encostei, esbarrei em alguma coisa, fiquei com hematoma. Não, são sangramentos absurdos. Então, o mais comum são nas articulações, pode ter esses sangramentos externos, como nariz, gengiva, e a parte mais perigosa é quando é um sangramento em sistema nervoso central. Então, como que se manifesta? Geralmente desde criança. Então, geralmente os meninos com essa história de sangramento importante, vai ao pronto-socorro com quadro de anemia, é obrigatório transfundir hemácias, né, glóbulos vermelhos, e se for o caso, fatores de coagulação para estancar o sangramento. E não tem muito o que se fazer
a não ser seguir em serviços especializados e fazer a reposição do fator que está deficiente no organismo, que aquele organismo não produz. Então, o fator 8, fator 9, fator 7, que também age nisso para evitar complicações maiores de sangramentos graves. Hemofilia é considerada uma doença rara? É rara, e aqui em São Paulo a gente tem alguns centros de referência, como por exemplo o Hospital Brigadeiro. Então geralmente são aqueles pacientes que a gente encaminha para esses centros, porque são aqueles pacientes que vira e mexe têm algum quadro de hemorragia e os médicos precisam conhecer. Então, assim, já sabe, o Joãozinho voltou para o pronto-socorro, então já tem o histórico e tal. Então, já é um centro de referência, mesmo porque é ali que ele faz a manutenção do tratamento dele com a infusão dos fatores. Pelo que você falou, que normalmente a mãe que passa a hemofilia para o filho, essa mãe sabe que ela é hemofílica ou muitas vezes ela não sabe que ela é hemofílica? Muitas vezes ela não sabe. E ela tem esse gene, né, na verdade? Ela tem o gene, isso. E ela vai saber quando tem história na família. Se não tiver história na família, ela não vai saber. Aí, de repente, a criança pode ter. Exato. Você disse que, na maioria das vezes, é ainda bem novinho, criança. Sim, criança. Mas acontece da pessoa desenvolver hemofilia ao longo da vida? Exatamente. Aí são as doenças mais graves. Por exemplo, você pode ter a tal hemofilia adquirida, mas em doenças que não inicialmente hematológicas. Por exemplo, você pode ter um câncer e aí você desenvolveu um inibidor do fator 8 ou do fator 9 e aí você desenvolveu uma hemofilia adquirida ou uma doença autoimune. Mas aí é mais raro ainda, então não é um problema da coagulação. E geralmente as mães hemofílicas, as mulheres que transmitem hemofilia para o filho, geralmente tem um pai hemofílico. Porque aquele X que ela recebeu provavelmente veio do pai. E aí ela tem alguma coisa que ela possa fazer durante a gravidez para ela não passar essa hemofilia para o filho? Não. Não. Porque não é na gestação, é na concepção. Quando se tem a fecundação, então a gente recebe o X ou Y do pai, o Y do pai, X do pai, X da mãe. Então a gente tem, como explicar? Você não tem como prevenir. Então você tem aquela pessoa que tem o gene, e ela provavelmente, se tiver um filho homem, vai transmitir para a criança. Uma pessoa hemofílica, ela pode ter uma vida normal, qualidade de vida e viver bastante tempo? Pode. Então, a gente sempre orienta os pacientes que são portadores de hemofilia, cuidado com traumas, cuidado com cortes, evitar profissões que levem a riscos, como trabalhar com cozinha, subir em grandes alturas, porque se uma pessoa que não tem esse problema se machuca e sangra muito, essa pessoa, o sangramento pode ser pior e fatal. Perfeito. Acho que deu para entender um pouco sobre a doença, né? Tem mais alguma coisa importante para a gente deixar claro para quem está assistindo? Geralmente, sangramento não é normal, né? Então, quando você percebe que o seu filho está muito roxinho ou tem algumas inflamações importantes em cotovelo, em joelho, ou ele tem um quadro de anemia, aí tem que passar no hemato. Geralmente, quem dá o diagnóstico é o hematopediatra, e aí tem que seguir em centros de referência mesmo para fazer o tratamento com a infusão dos fatores de coagulação e manter sempre um controle periódico, 2, 3 meses, sempre acompanhando com o hematologista. Nos testes logo após o nascimento, a gente não consegue detectar a hemofilia? Não, porque daí você só vai investigar quando você já tem uma suspeita. Porque daí a dosagem dos fatores, fator 8 e fator 9 da coagulação. Perfeito. Bom aprender, não é? Eu acho que a gente precisa ficar sempre atento, saber das coisas, porque se por um acaso existir aí na sua família algum caso, você já sabe que precisa procurar um hematologista e fazer um acompanhamento e que aí a chance de ter qualidade de vida e viver muito é muito maior. Com certeza. Doutora Isabel Cury, hematologista, ela tá no DRA Isabel _Hemato e Clínica. No Face, DRA Isabel Clínica Médica e Hematologia. Tem um WhatsApp, você pode mandar uma mensagem para marcar até para bater um papo, fazer uma consulta, no 11 9 9501 2221, tá bom? Tava com saudade de você, que bom que você voltou. Seja sempre muito bem-vinda. Obrigada. Claudinho. Aprendemos aí sobre hemofilia. Obrigada.